Se você acha que vampiro elegante, melancólico e quase vegetariano começou em Crepúsculo, achou errado. Muito antes de Edward Cullen surgir brilhando no sol, já existia um vampiro que sofria, filosofava sobre a existência e transformou o cinema gótico para sempre. Hoje a gente vai falar sobre Entrevista com o Vampiro, o clássico de 1994 que reuniu Tom Cruise, Brad Pitt, Antônio Bandeiras e a jovem Kirsten Dunst em uma história sombria, sensual e, vamos ser honestos, dramaticamente impecável. Mas por trás desse filme existe muito mais do que vampiros e sangue. Tem polêmica com o elenco, treta com a autora, bastidores pesadíssimos e uma história que, no fundo, fala sobre luto, solidão, desejo e a maldição de viver para sempre. O filme é baseado no livro de 1976 de Anne Rice, que passou quase 2 décadas recusando propostas de adaptações para evitar mudanças drásticas na história e nos leva para uma história sombria, elegante e profundamente melancólica. Neil Jordan foi escolhido para dirigir após o sucesso de Traídos pelo Desejo, trazendo elementos de terror e fantasia para a produção. A trama acompanha Louis, um homem marcado por uma perda devastadora no final do século XVIII, que acaba cruzando o caminho com Lestat, uma figura tão fascinante quanto perigosa. É nesse encontro que sua vida muda para sempre. Ao receber o chamado Dom da Escuridão, Louis passa a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente, mais intensa, mais cruel e ao mesmo tempo mais sedutora. Mas ao contrário do vampiro clássico que abraça sua natureza monstruosa, Louis vive em um conflito interno constante. Ele não aceita com facilidade aquilo em que se tornou. Com uma estética gótica impecável, figurinos luxuosos e uma atmosfera quase teatral, o filme mistura horror, romance sombrio e uma reflexão filosófica, construindo uma narrativa que fala sobre o preço de viver para sempre. E acredite, isso está muito longe de ser apenas um filme sobre vampiros. Para quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe que eu sou apaixonado por histórias de vampiro, livros, séries, filmes, tudo relacionado a essas criaturas sempre me atraiu. E um dos temas que envolvem os vampiros é a questão da imortalidade. Sempre foi um tema que me chamou a atenção e sempre criou esse pensamento do tipo, como seria viver para sempre? Qual seria o lado ruim disso? A gente consegue sempre pensar no lado bom, né? Posso ler todos os livros que eu quiser, posso ver todos os filmes e séries que eu quiser, vou viver para sempre, então tem muita coisa que eu quero conhecer o mundo. Mas e os contras? Tem um filme que não é de vampiro, que aborda de forma eficiente e muito breve como é ter a vida esticada de forma não natural e quais são as consequências disso. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal sobre o filme A Espera de um Milagre, onde um personagem teve sua vida esticada por algo sobrenatural e mostra as consequências disso, da vida solitária, da tristeza, a melancolia, que é inevitável. Então, nesse filme, a gente tem isso de uma forma tão cuidadosa, tão bem escrita, que chega a gente pode dizer que é um filme muito mais focado no drama do que no horror, apesar dele dosar muito bem esses dois temas, né, esses dois elementos, esses gêneros. Vamos lá. Para quem conhece aqui o canal sabe que eu vou contar o filme inteiro. E nessa minha narração da história inteira, vai ter muito spoiler, obviamente, mas quero trazer algumas curiosidades, informações que talvez ajudem, né, a você ter uma nova visão do filme, quem sabe. E eu quero trazer também algumas reflexões que geralmente eu deixo mais pro final. Tá pronto? Já fez a tua pipoca? Faz o sinal da cruz, pega a tua água benta e vem comigo. O filme então abre em São Francisco, nos tempos atuais, como o filme é de 94, então deve ser ali 94, 95, né? E a câmera vai transitando ali pela São Francisco noturna, ali na região portuária, vai andando assim no meio das pessoas, como se fosse primeira pessoa, né? Como se eu estivesse acompanhando uma pessoa chegando, a câmera entra num apartamento. Esse apartamento tem 2 personagens. Um deles é um personagem misterioso que está de costas, num canto, olhando para a sacada, olhando lá para o mundo externo, né? No qual a gente não vê bem o rosto dele ainda, só vê a silhueta dele. E um personagem que é interpretado pelo Christian Slater. Aqui, ele é um cara que é tipo um jornalista, muito curioso, que meio que é seduzido por essa outra pessoa a encontrar ele ali naquele ambiente, porque
porque ele estava disposto a contar a sua vida. O personagem do Christian Slater, ele fala que ele é um colecionador de vidas, um colecionador de histórias. Então ele gosta de gravar a história de pessoas que ele julga interessantes e ele está disposto a ouvir. Quando ele aperta para gravar, esse cara, que estava de costas, fala assim, então beleza, vamos começar. Eu sou um vampiro. Ele já começa aqui. E o Christian Slater tá ali, né, acendendo o cigarrinho dele. O personagem dele é o Daniel, né? Ele começa a rir, né? Tipo, tá bom, ok. Daí ele fala, não, eu sou um vampiro de verdade. Pra provar isso, eu acho muito legal como ele faz, porque ele tava num ambiente meio escuro, ele de repente move-se muito rápido e acende a luz. Aí a gente tem ali a visão de quem é esse homem, que é o personagem interpretado pelo Brad Pitt. Na hora, o susto que o personagem leva é muito legítimo, assim como o nosso, porque é um jumpscare muito bem feito, muito rápido, muito sutil, sem gritaria, sem alteração na trilha sonora de forma exorbitante. É só um movimento muito rápido. O Daniel se assusta, né? Fica todo acuado, passa a entender que realmente o que o cara estava falando era verdade, que ele era um vampiro, e ele pergunta, como é que tu fez isso? Daí ele fala, da mesma forma que você faria, só que com movimentos muito mais rápidos que os seus olhos não podem acompanhar. Daí ele se senta, o Daniel fica meio acuado, mas ele se senta também. Daí, eu posso contar minha história. Tens interesse dele? Não? Com certeza. E aqui, através de um flashback, nós somos transportados para uma outra época. É interessante mencionar que esse papel aqui do Daniel, que quem está interpretando é o Christian Slater, era um papel destinado ao ator River Phoenix, que morreu muito jovem, e como eles eram amigos, o Christian Slater fez uma coisa muito legal, ele aceitou o papel, e o dinheiro que ele ganhou com esse filme, ele doou para várias instituições de caridade na qual o River Phoenix já fazia suas doações. Achei bem legal da parte dele aqui, ele não quis engatar num sucesso às custas da morte de um amigo, assim. Pelo menos é assim que ele se sentiria. Não estou dizendo que isso é uma coisa que aconteceria, mas é assim que ele se sentia, por isso ele tomou essa decisão. Achei legal trazer essa curiosidade aqui para vocês. Nós somos transportados então para 1791. Aqui o Louis vai narrando a história, então o filme inteiro ele vai narrando, porque justamente essa é a proposta do filme, né? Entrevista com o vampiro. Então, o filme inteiro é através da perspectiva do Louis sobre os acontecimentos, no qual ele narra pro Daniel, que tá gravando e fazendo suas anotações. É muito massa como ele é melancólico na forma como ele se expressa, o tom de voz sempre bem sereno, parece que ele não tem alteração na voz, algo bem não natural mesmo, né? Eu acho muito massa a ambientação, porque eles são transportados ali para Nova Orleans, né? Então, é aquela época das plantations, né? Então, ele fala que ele era um senhor de terras, de plantations, então ele tinha escravos, e ele tinha ali os seus 24 anos nessa época. Ele fala que ele era um pouco mais novo do que o Daniel é ali, né? Mas naquela época ele já era considerado um homem adulto. Mas ele tinha muito dinheiro, muita fortuna, né? Mas ele tinha uma tristeza muito grande porque recentemente, não tinha dado um ano, ele tinha perdido a esposa e o filho no parto ali, né? O filho foi nascer, a esposa faleceu ali e ele fica muito desolado, ele tá lá cavalgando com seus cabelão divo. Meu Deus, o Brad Pitt aqui tá no auge da beleza, né? Cabelo bonito, homem bonito, né? Ele tá lá cavalgando, ele vai lá no cemitério, na lápide da esposa, da criança, tudo, vê que ele tá amargurado, ele já não tem mais motivos para viver, e cortando a cena, a gente vê ele num prostíbulo, né, tá lá jogando cartas com outro cara, ele faz ali uma jogada e o cara acha que ele tá trapaceando, o cara saca a arma pra ele abre aqui, ó, camisa, expõe o peito e fala, vai lá, atira, tuas atitudes não são... Não dizem, né? Não condizem com o que tu estás falando aí, então vai lá, atira, não tem coragem. E o cara realmente não atira. Aí eles saem dali do prostíbulo, vão lá pra fora, mas quem tava lá dentro observando tudo é uma outra figura bastante misteriosa, que acompanha eles lá fora, né? E quando ele tá lá fora, recebendo um carinho nas suas partes íntimas da moça, surge o tal do cafetão. E o cafetão aparece ali ameaçando, dá o dinheiro aí, senão eu vou te matar, não sei o que. Só que do nada, o cara é assassinado de forma brutal e muito rápida, por uma coisa que a gente nem vê. A moça também. E o Louis é pego no braço
por uma figura masculina que o morde no pescoço e eles meio que flutuam. E essa cena dele levantando ali no ar e flutuando, ela traz um erotismo, dá a impressão que essa dor, esse momento da mordida traz um prazer também, ao mesmo tempo. E essa figura se revela o Tom Cruise. E esse personagem que é o Lestat. Ainda ele pergunta assim, já provou o suficiente da morte? Ou o que mais? Daí o Brad Pitt, né, o Louis responde, chega. Daí ele pega e larga ele lá do alto. Pô, tá alto pra caramba. Ele pega e cai na água. E na manhã seguinte ele sai ali da água na manhã, né, e me largou lá, o que aconteceu? Ele já começa a ficar doente, começa a ficar febril, e ele tá em casa sem saber o que tá acontecendo, e surge no quarto dele aquela figura que o atacou, o Lestat, que fala pra ele que aquilo ali pode passar. Toda essa dor, todo esse sofrimento, essa melancolia pode ir embora. Ele pode ser jovem e bonito para sempre. Ele pode viver eternamente, sem ter que lidar com essas coisas. Ele oferece isso. E inclusive ele fala o seguinte, eu vou te dar a escolha que eu nunca tive. E o Brad Pitt aceita. Então eles se encontram lá no cemitério, onde a família do Louis estava enterrada. Ele aparece, o Lestat, e pergunta, apreciando a luz aí pela última vez, porque ele estava lá olhando o nascer do sol. E foi a última vez que ele viu o sol em vida. Não deu muito tempo, o Lestat ataca ele bem rápido, do nada ele sai da lápide e já aparece atacando o pescoço do Louis. O Louis cai no chão e o Lestat fala para ele o seguinte, eu drenei até a tua última gota, o suficiente para te deixar aqui e tu morrer. Ou você aceita o viver eternamente, que eu consigo reverter isso. E ele, sim. Nessa hora, o Louis que tá ali, tipo, jogado, né, tipo, estrunchado ali no chão, o Lestat pega, ele tem um anel tão estiloso, gente, não é um anel, parece um dedal, eu não sei o nome disso, mas é uma parada, parece um anel de metal que fica aqui, né, com um ferrinho na ponta, um ganchinho. E isso ali ele pega, corta o próprio pulso, e o sangue dele cai na boca do Louis, o Louis toma esse sangue, e do nada começa a ter uma convulsão, um ataque, se contorcer no chão, e ali, que ele parece que tá morrendo, né, e o Lestat fala, não, você realmente tá morrendo, mas só a tua parte humana, logo vai passar, e tu vai despertar como um vampiro. Cara, essa cena, o frame ali é tão bonito, porque quando ele tá ali todo se contorcendo, daqui a pouco o coração dele para de bater. Tu escuta a batida do coração, aquilo desaparece. E do nada o olho dele muda de cor, assim. Ele até parece uma pintura. Ele se ergue, assim, ele, com a pele super pálida, com as veias aparecendo perto do pescoço, da testa, assim. Um visual bem legal que deixa a pele dele meio translúcida, não é só branco, é tão fina, sabe? Parece uma pele super sensível. Mas o cabelo dele parece até estar mais bonito, assim, tá? Um visual meio angelical. É tão interessante como os vampiros aqui do livro, como os vampiros do filme, né? Eles são tão angelicais em seu aspecto visual, assim, que eles são sempre impecáveis. Sabe aquela figura super bonita, super bem arrumado, o cabelo sempre bem arrumado. E dá a impressão... Eu não li o livro, tá, pessoal? Então, se você leu o livro e quiser comentar aqui, por favor, me ajude a enriquecer aqui o material, né? Mas eu acho super legal que me parece... Isso é uma coisa meio que da mitologia vampírica que foi sendo construída no cinema, né? E na literatura. Mas é como se aquela figura precisasse dessa beleza para poder atrair suas vítimas, né? Mas ao mesmo tempo que ela é sedutora e bonita, ela tem um tom meio sombrio, né? O olhar... a falta de expressão humana, né? Eu acho isso uma combinação bem poderosa e fatal, né? E aqui o Louis desperta, então, como um vampiro. Aqui vale comentar que o filme também trabalha com essa cena como se fosse uma metáfora da sedução e renascimento, né? O convite de Lestat não é apenas para a imortalidade, é para abandonar a dor humana. Acho legal trazer outra curiosidade aqui para vocês. No decorrer do vídeo eu vou trazer algumas, eu anotei aqui pelo menos umas 20, tá, pessoal? Rolou uma tentativa ali de alguns estúdios de tirar o Louis desse personagem masculino e botar uma personagem feminina para ser seduzida pelo Lestat e tudo mais, porque existia muito essa ideia de que, meu Deus, gente, como assim um casal homossexual? Como assim? Que escândalo, não é mesmo? E
convidar a Cher, a cantora Cher, para fazer. Aí tem 2 boatos que eu não consegui achar fontes muito confiáveis, de que a autora se negou, disse que não era, ela não ia deixar fazer o filme se mudasse o gênero do personagem, ou o outro boato, que é no qual a Cher, quando recebeu essa proposta, falou que não faz sentido, ela já conhecia a obra e não fazia sentido ela assumir o papel de um homem homossexual, era para rolar a química entre eles e tal. Achei bem interessante essas curiosidades. Se você sabia, deixa aqui nos comentários. Eu quero também trazer aqui um destaque para a atuação maravilhosa do Tom Cruise. O Brad Pitt tá ok, tá bom, tá? Ele tá bem legal, manda bem. O filme inteiro é quase só ele narrando e ele atuando mais em destaque. Mas as cenas com o Lestat são as mais poderosas e interessantes do filme. E aí tá um detalhe legal, porque quando rolou a informação e a notícia que o Tom Cruise interpretaria o Lestat, a autora chegou a fazer até um pedido de boicote, de que ela não aceitaria que fosse Tom Cruise. Ele era baixinho demais, ele não era loiro, ele não tinha nada a ver com o Lestat que ela escreveu, não fazia sentido nenhum. E aí que entra outro detalhe. O Tom Cruise já estava escalado, já ia rolar e tá tudo certo. Durante as produções, o Tom Cruise ele contratou meio que uma segurança assim, quase militar, assim. Criaram túneis de lonas e tecidos que era do camarim dele até o estúdio, justamente para manter o design de produção dele, como ele estava vestido e trajado, em segredo, para justamente criar um impacto mais massa, assim, pra galera que ia ver no cinema. Então, hoje, vaza informações de forma muito fácil, porque todo mundo tem um celular na mão, né? Mas naquela época não era tão fácil assim. Mas mesmo assim, tiveram vários cuidados para manter em sigilo ele já no figurino do personagem. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Além da atuação dele, para mim, ele tá muito convincente como Lestat. Eu consigo olhar para ele e desvincular totalmente do Tom Cruise. Eu acho que ele tá muito bem. Algumas pessoas ressaltam, mas falta aí o sotaque francês, tudo mais. Beleza, mas tá longe de ser uma atuação ruim. O que mais impacta pra mim é a forma como ele tem uma atuação predatória, assim, sabe? Tu nunca sabe quais são as intenções dele, ele é um cara que articula muito, ele tem várias camadas, é um personagem cheio de camadas, e o Tom Cruise consegue entregar isso muito bem, sabe? Eu vou falar mais algumas percepções que eu tive sobre esse personagem no decorrer do vídeo, mas a atuação do Tom Cruise aqui tá muito boa, muito convincente, eu achei bem poderosa, inclusive. Aqui, quando o Louis se transforma em vampiro ali no cemitério, ele começa a enxergar a noite como eu jamais poderia explicar. Corta a cena pro mundo atual, o Daniel pergunta, tá, mas o que tu enxerga quando, né, o que mudou? Ele fala assim, não existem palavras para eu descrever como é. Seria como se eu estivesse tentando te explicar o céu. Não tem como. Mas o filme nos mostra, por exemplo, ele olhando para uma estátua ali do cemitério, que daqui a pouco ela meio que abre os olhos e olha para os lados, assim, e aquilo ele fica meio assim no ar, sabe? É como se ele tivesse a capacidade de ver o sobrenatural, sabe? Como as coisas que a noite esconde agora não eram mais segredos aos olhos do vampiro. E as lentes que eles usam aqui são muito boas. Eu li em algum lugar que elas eram feitas de vidro, artesanal mesmo, e eles tinham que ficar ali no máximo 20 minutos usando a lente, assim, não podia ficar muito mais tempo porque dava agonia. E, inclusive, esse foi um dos fatores, vários fatores, que fez com que o Brad Pitt quase desistisse no meio do processo, porque o filme estava sendo rodado e tal, mas ele estava muito melancólico, muito deprimido, porque eles só gravavam de madrugada, essas lentes eram um terror de gravar. Lembra que eu falei da maquiagem das veias ali? Os caras tinham que ficar pendurados de cabeça para baixo lá 20, 30 minutos. Aí quando enchia de sangue aqui a cabeça, os maquiadores iam lá e faziam a marcação onde estavam as veias, faziam aquela tintura azul e tal. Imagina, o peso da roupa, demorava a maquiagem, tudo isso demorava muito. E ele queria desistir, só que quando ele descobriu que a multa contratual era de 40 milhões de dólares, né, para desistir do projeto, vamos ter que fazer até o final, né? Mas isso, inclusive, era um dos fatores para que esse filme nunca tivesse uma sequência também. Ambientação, trilha sonora, fotografia, tudo muito bonito. E amplia muito essa experiência do vampiro no andar na noite ali, né? Só que aí a gente percebe que o se transformar num vampiro agora, o que para muitas pessoas poderia ser uma salvação, né? Às vezes a pessoa tá na beira da morte e se transforma num vampiro e de repente agora você é imortal, mas isso pode ser uma bênção para alguns e uma maldição para outros. E é isso que acontece com o Louis.
literalmente uma maldição. Por quê? Ele já era um cara super melancólico, né? Então ele tinha perdido a esposa e o filho ao mesmo tempo lá no parto. E a única pessoa no qual ele poderia ter de companhia agora é o Lestat, que é um cara bem perturbado das ideias, né? Ele é um cara muito cruel, ele enxerga os humanos literalmente como presas, como um cardápio. Ele acredita, inclusive, que os vampiros são mais próximos de Deus do que os próprios humanos, né? E os humanos são mera gado para eles. E se apossando ali das propriedades em que o Louis vivia, aquela mansão gigante e tal, eles começam a viver juntos ali, como se fosse um casal. O filme não é explícito neles tendo um romance, não mostra eles se beijando, tendo relações sexuais, nada disso, mas você sabe que eles estão vivendo ali como um casal. Todos os escravos da casa começam a perceber que é algo estranho, porque eles estão comendo em pratos vazios, bebendo em copos vazios, eles não estão se alimentando, porque o que mantém ele vivo é sangue humano, e aquilo ali para ele é insuportável. O Louis é um cara que tem muito apreço à vida humana. Então, quando ele tá lá num lugar, meio que numa festa, um teatro rolando lá, e ele cai na tentação de beijar uma moça que tá meio que hipnotizada pelo poder de sedução ali, vampírico, né, do Lestat, ele beija ela e se alimenta do sangue. Na outra ponta, no braço, o Lestat vai lá, corta o pulso dela e se alimenta do sangue dela. E aí, quando ela tá morta, ele pede pro Louis parar e fala assim, a gente não deve tomar o sangue dos mortos. Então, sempre assim, chegou bem perto, a pessoa tá morrendo, para de tomar. Porque senão a morte te leva junto. Esse é um aprendizado que ele depois vai passar para outra pessoa. Mas o Louis não se conforma com a ideia de que para viver, para saciar essa fome que ele sente, precisa tomar sangue humano. Já não basta o cara ter que dormir em caixão, né? Já começa por aí. É engraçado porque ele vai meio que explorando com o Daniel lá na conversa, na entrevista. Ele pergunta, e essas coisas que a galera fala sobre estaca no peito, alho, cruz. Não, eu adoro olhar pra cruz, pra imagem de santos, eu acho bonito. Estaca no peito, não, nada a ver, isso é tudo boato. E o caixão não, o caixão realmente é bem útil, né? Justamente é um lugar que é inviolável, ninguém vai mexer no caixão e protege eles da luz solar. Mostra eles lá vivendo lá na casa do Louis. Os escravos começam a notar essas estranhezas, o povo ali teme o Lestat. O Louis, para não matar ninguém, ele começa a se alimentar de ratos, galinhas, animais em geral, para tentar sobreviver, né? Tanto que quando ele descobre, tem uma cena muito interessante aqui, porque no meio lá do jantar passa um ratinho, o Lestat pega, mata o ratinho, derrama o sangue dele numa taça e fala pra ele, pode tomar. Aí quando o Louis toma, ele fala, tem um gosto ruim, assim, ele fala assim, esfriou rápido, né? Daí ele fala, mas a gente consegue viver tomando sangue de animais? Ele fala, viver é meio forte, né? No máximo, sobreviver por uma emergência, até faz sentido, principalmente se a gente pegar uma viagem muito longa num barco, né? Precisa se alimentar, e aí os ratos podem te ajudar nessa questão, mas não é viver, isso é no máximo para sobreviver. Só que ele acha aquilo ali uma dieta boa para poder se manter dessa forma. Eles vão numa festa cheia de gente rica, gente poderosa, e ali o Lestat mostra, inclusive, que ele possui uma habilidade que aparentemente é só dele. Ele consegue ler a mente das pessoas. Então, ele gosta, assim, de matar as pessoas e beber o sangue delas para sobreviver, mas ele tem um apreço ali pelo sangue dos aristocratas. E ele começa a apontar, por exemplo, chegamos lá na festa, ele encontra uma mulher que estava lá com um jovem, uma mulher bem mais velha com um jovem, e ele fala, essa mulher aí, ela arquitetou com esse rapaz para matar o marido dela, ficaram com a fortuna e ainda botaram a culpa num escravo. Adivinha o que eles fizeram com o escravo? A galera quando ficou sabendo. Então ela vai ser a vítima. Então eles pegam os dois, vão andar lá nos jardins daquela propriedade. O Lestat vai com o rapaz para um lado e o Louis vai com a senhora pro outro. Ele meio que seduz ela, ele tava pronto meio que pra matar ela, ele não consegue, ele não consegue, né, tirar a vida dela, e ele tá com os poodles dela. Ele matou os poodles dela, cara. E com o grito dela de desespero, o Lestat aparece lá e, pra encerrar a gritaria, ele o pescoço dela. E ele fala que ele era um covarde, que era um vampiro covarde. E o Louis fica brabo, pega ele, joga ele contra uma árvore, fica aquela briga vampírica, e o Lestat só ri, ele fala, cara, tu não pode me matar, e outra, essa é a tua vida agora, cara. É isso aí.
aceita a tua natureza nova e pronto, chega desse negócio, chega desse mimimi, cara, tu é muito melancólico. Eles ficam bravos, brigam, né? E ele volta pra casa. Quando ele volta pra casa, o Louis tá lá sozinho, tem uma moça, uma querida, que ela tem um nome que é engraçado, o nome da atriz é Tandy Newton, né? Parece nome de doença, né? Tendinite, né? Ela é uma atriz que ela é muito famosa, já atuou inclusive com Tom Cruise no filme do Missão Impossível 2, que é um filme bem bregas, mas eu acho divertido. Mas ela é uma atriz muito boa e aqui ela faz só uma pontinha. Ela é uma dessas escravas do Louis e ela se mostra bastante preocupada com ele. Então ela se aproxima, se eu não me engano o nome dela é Yvette, e ela pergunta, né, o que está acontecendo. Ah, se afasta desse teu amigo, ele não parece uma boa pessoa, os outros têm medo dele. E ela tá muito perto e ele percebe aquela veia meio pulsante ali, né, o cheiro, aquilo atiça ele. Aí ele acaba mordendo a mão dela e ela se assusta e ele ataca ela. Quando ele ataca ela, já tá o cerco fechando ao redor da mansão, porque o povo ali já tava meio que se preparando, porque eles sabiam que tinha coisa errada ali, eles já tinham essa ideia de que algo muito errado e sobrenatural estava acontecendo. Então eles já vão prontos para tacar fogo ali. Mas quando eles estão indo lá, o Louis sai com ela no colo, entrega ela para um dos homens e fala assim, vocês estão livres, o patrão de vocês, né, o mestre de vocês é o diabo, fujam, saiam daqui. Ele pega a tocha de um dos caras e começa a queimar a própria casa e tava pronto para morrer ali também. Só que o Lestat arromba uma das janelas, entra em cena e fala, tu tá maluco, cara, tá maluco? Pega eles, saem dali, eles têm que ficar meio que num bueiro lá, num lugar totalmente isolado, porque amanhã chegou, e eles tinham que ficar lá num bueiro, já que a casa foi destruída pelas chamas, né? E o Louis ainda faz graça, do tipo, é isso que a gente merece. A gente merece o inferno, é isso mesmo, a gente não merece o luxo, aquelas coisas erradas. Daí o Lestat faz uma reflexão pra ele assim, e se não existiu um inferno? Aí ele, eita, fica aquele negócio assim, né? Mas eu acho essa cena toda caótica, todo esse caos assim, muito bem construído. Tu entende, tu consegue entender a dor do Louis, o sofrimento. Ele tirou a vida da Yvette ali, que era uma pessoa que aparentemente gostava dele, se preocupava com ele. E, gente, eu sei, ela é uma escrava, ele era um dono de escravos, eu sei que isso é bem problemático, mas vamos focar aqui na história e no período em que eles viviam, tá? Pra gente não problematizar muito isso aí, porque faz parte da história mesmo, né? E ele matou uma pessoa. Aquela moça que ele tinha bebido sangue lá, ele não chegou a matar. Quem matou, quem finalizou ela, foi o Lestat. E aí agora ele começa a carregar essa culpa, esse peso, e ele fica, né, andando pela cidade, alimentando sangue e não sei o que, né? Tipo, sangue de rato, vai se esconder nos bueiros. Cara, tu acompanha ele melancólico assim, mas tu não percebe que é um exagero. Sim, ele é super dramático, mas não é exagero, né? A gente começa a se colocar no lugar dele. Ele tá sendo treinado por um psicopata. É interessante porque sempre que ele tenta aprender, tá, mas quem te transformou em vampiro? O que essa pessoa tem pra compartilhar com a gente, pra aprender mais? Ele quer entender a natureza vampírica dele agora, né? E o Lestat, quando toca nesse assunto, ele se mostra um cara muito distante. Ele fala, cara, não sei, por que eu tenho que saber disso? A pessoa me transformou, eu não tive escolha, não me ensinou nada, eu fui largado no mundo. Eu só abracei essa minha nova natureza e é isso. E é interessante porque ele guarda uma mágoa, um rancor muito, muito profundo ali. Nesse filme especificamente, não explora o passado do Lestat. Esse passado dele é explorado, também não sei se é assim no livro, tá, gente? Mas eu lembro de um filme chamado A Rainha dos Condenados, que conta ali a origem dele. E realmente, o cara que o transformou, no filme pelo menos, era um cara que estava mais ou menos disposto ali a ser o seu mentor, mas algo acontece, eu não me recordo agora se o cara morre, deixa ele meio que largado as traças, mas que quando ele se transforma em vampiro, o cara fala que ele não pode mais se aproximar dos humanos, ele tenta lá tocar harpa com os ciganos, mas os ciganos percebem que ele é um vampiro, rolam uns lances assim, então ele é um cara bem afastado tanto da humanidade dele, quanto das pessoas no geral, porque ele começa a ser jogado na margem da sociedade, até da margem dos vampiros mesmo. Então ele é um cara bem solitário mesmo. Rola um momento, inclusive, depois que o Lestat e o Louis meio que estão nesse conflito moral de onde vão ficar, onde vão morar, que o Lestat leva ele para uma
uma espécie de quarto alugado, eles estão com 2 garotas de programa ali, e o Louis tá afastado lá na janela, porque ele não se envolve. Nisso só o Lestat tá ali no bem bom, né, no chanfles, no xeneném ali com a menina e tal. Só que enquanto ele tá conversando e seduzindo uma das moças que tá do lado, a outra, na qual ele tá com o corpo em cima, ela já tá sem vida. E a outra não percebe. Ele começa a seduzir ela, fala perto dela, daqui a pouco ele morde o seio, ela nem percebe, começa a sangrar, assim, ela nem percebe, daqui a pouco, aí tu pensa, ué, como é que ela não tá sentindo dor? Aí tu entende que esse poder que o Lestat tem, justamente de inibir a dor durante o ato da mordida, acho que faz parte, primeiro, por vários fatores, eu começo a pensar aqui agora, vários fatores, tipo, bom, se ele vai morder alguém num beco, essa pessoa gritar, vai chamar muita atenção. Certo? Então outras pessoas vão ver e podem acabar encontrando ele pego no pulo. Então quanto mais discreto ele for, melhor, correto? Então ele usa esse dom de hipnose para poder fazer com que a pessoa não sinta dor ali no momento, ele se alimenta, depois a pessoa morre e nem percebe, como aconteceu lá no comecinho do filme com aquela moça no qual os dois estavam tomando sangue dela ao mesmo tempo. E aqui ele deixa ela perceber. Aí ela do nada se desespera, começa a sentir dor. E, aqui rola uma discussão enorme entre o Louis e o Lestat, porque o Louis não quer que ela sofra, e ele fala, então toma o sangue dela. Ele quer que o Louis se corrompa, né? Que ele ceda a natureza dele vampírica. Não, ele não quer, e não quer, e não quer. E o cara vai lá e finaliza ela, né? O Lestat vai lá, toma o sangue dela, e ela morre também. E ele fica todo melancólico, se afasta, sai, e ele vai lá no esgoto, fica lá comendo os ratinhos dele. E aqui o Louis todo desamparado com o que aconteceu, com essa briga e tal, ele começa a caminhar ali pela rua, ele vai andando pelo um beco e ele vê uns caras carregando corpos humanos, né, empacotados e fala, senhor, não vai por ali, ali é a praga, não sei o que, um monte de gente morrendo de doença e coisa arada. E ele simplesmente vai exatamente onde supostamente teria doença, porque ele não morre, né. Ele encontra uma menina numa casa toda detonada, a menina toda sujinha, chorando aos prantos, segurando a mão da mãe que tá numa cadeira aparentemente doente. E depois tu descobre que ela não tá doente, que ela tá morta e já faz um bom tempo aí, tá? Ela tá já em processo de decomposição. E a menina não consegue sair do lado dela. E o Louis chega ali, ela abraça o Louis pedindo ajuda, tá chorando. E aquele boneco da mãe da menina ali é muito bem feito, é uma prótese muito bem feita. E quem entra em cena é o Lestat, que começa a rir. Por que ele tá rindo? Porque o Louis ele cai na tentação e morde a garota. E se alimenta do sangue dela ali. E bem nessa hora, o Louis larga ela, porque o Lestat tá ali, tá rindo, tá debochando, fala assim, tava falando até agora de moral, da vida, não sei o que, vai atacar uma criança, é isso mesmo? Aí ele pega o corpo morto da velha ali, começa a dançar com ela e fazendo uma dancinha, vamos comemorar, não sei o que tu matou a pessoa, não sei o que. Pra quê, né? O Louis fica desesperado e sai fora. Nisso, o Lestat encontra ele escondido lá no esgoto e ele fala, eu te encontrei porque tu deixou um rastro de rato morto, né, no caminho, mas vem cá, quero te mostrar um presente, vamos lá, vem cá. Daí ele traz o Louis pra casa, da onde aconteceu isso ali, na casa da menina, e tá lá a menina deitada na cama e ele percebe que ela tá viva ainda. Ele fala, por pouco, mas não vai durar muito. Então a gente tem 2 escolhas aqui. Ou a gente encerra, né? Tu finaliza ela aqui, eu faço isso por ti, não precisa carregar a morte dela como culpa. Ou a gente transforma ela numa vampira. E ele fica nessa dualidade. No final das contas, ele a transforma. Ele corta o pulso, ela toma o sangue e ela faz o mesmo processo igual ao do Louis. Ela acaba morrendo e desperta como vampira. E nessa hora, o cabelo dela fica todo bonito, todo cheio de cachos dourados, fica linda, toda produzida, acorda já com os caninos, aquelas veinhas aqui, né, no rosto, ela já tá preparada para querer mais sangue. Ele até, não, eu sei que tu tá querendo. Ele chega, me chama uma moça que foi contratada ali para cuidar dela, como se fosse uma babá. Pau, já vira rango. E ainda ele vai, é muito massa esse jeito do Lestat com ela ali, porque ele fala assim, não, calma, morde devagar, não faz sujeira. Muito bom isso aqui. Ele vai orientando ela assim, não toma a última gota, senão a morte te leva junto. Se tu estiver tomando o sangue dela e a pessoa morrer, e tu estiver ali ainda, tu vai morrer. Então tem que sempre deixar se equilibrar. Ela, não, mas eu quero mais. Ele, sim, eu sei que tu quer mais. A gente vai conseguir mais pessoas, não tem problema. Eles vão cuidando, aí ela fala assim, quem são vocês? Aí ele fala, eu sou seu pai. Daí ela, não, você não é meu pai. Não, agora eu sou. Eu
e o Louis, nós somos o seu pai, você é a nossa filha. Daí ela vai lá, abraça o Louis, e aqui começa a família mais bizarra e maneira dos cinemas. Eu acho muito massa. Eles têm uma vibe meio família Addams, assim, sabe? Eu acho muito legal. Importante ressaltar que a Kirsten Dunst, que é essa menina que a gente viu aqui, ela se chama Cláudia, a personagem, né? E a Cláudia, de fato, vai virar a filha deles ali, né? Ela tinha apenas 11 anos nessa época. E ela já mandou muito bem como atriz. Eu acho assim, ó, tá o Tom Cruise em primeiro, ela em segundo e só depois do Brad Pitt. E ela tá muito bem. Ela rouba a cena também. E ela, como ela só tinha 11 anos, ela não pôde ver o filme inteiro, né? Então ela teve que esperar pra ver o filme. Então ela só viu os momentos que ela podia ver. Porque o filme tem nudez, tem violência, ela não podia ver, né? Mas eu acho isso muito legal. E esse filme serviu pra alavancar ela. Porque depois ela fez Jumanji, ela depois foi fazer o Homem-Aranha lá, né? De 2004, lá com o Tobey Maguire, que é a Mary Jane. Então ela só foi alavancando assim. Mas aqui ela mostra como ela é, ó, fera como atriz, muito massa. E o personagem dela aqui é o que tem a carga dramática mais pesada de todos, a gente já vai chegar lá nesse momento. Esse momento em que existe a introdução da Cláudia na vida do Louis e do Lestat serve para que o Louis não fique tão melancólico. É como se o Lestat estivesse dando uma filha pro Louis pra, cara, pronto, ó, tu não tem só eu agora no mundo, agora tu tem ela. E realmente eles criam um amor muito forte ali. E agora o Louis já passou a se alimentar de sangue humano mesmo. Enfim, ele se entregou ao vampirismo, né? Mas eles ficam sempre treinando e cuidando da pequena Cláudia. É interessante que no começo eles vão cuidando dela como se fosse uma bonequinha, né? Se vestem ela como bonequinha, dão bonequinhas. Ela é uma criança realmente, só que com poderes vampíricos, né? Então tem uns momentos até meio cômicos. Por exemplo, ela tá tendo uma aula de piano e o cara vai lá, o instrutor pega uma vareta e dá uma varetada na mão dela, corta a cena, esse cara já, puf, fica com a cabeça no piano e o Lestat vem corrigindo ela o tempo todo. Eu acho muito engraçado o jeito que ele fala com ela assim. Não, você não pode matar. Não na nossa casa. Não sei o que. Ele não vem dar um esporro. Não cria um caos. Ele fica ai, 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 ai. Sabe? Tipo, eu acho isso aqui muito bom. E ela é mal criada, tá? Ela vai lá, mata o cara ali. Aí tem uma hora que tem umas senhoras botando uma roupinha nela. Daí alguém se espeta no alfinete. Ah, deixa que eu dou um beijinho. Vai lá. Dá um beijinho, corta a cena, matou a mulher, daí o Tom Cruise, né, o Lestat vem, meu Deus, Cláudia, não, dentro de casa não pode, não sei o que, eles vão dando bronca, enfim, e vai passando o tempo em que eles estão vivendo juntos, e quando digo passa tempo, passa muito tempo, né, eles juntos vão andando, eles vão acompanhando a modernidade acontecendo, as caravelas começam a ser trocadas por barco a vapor, passa ali, se eu não me engano, uns 30 anos, pelo menos, e numa dessas caminhadas noturnas deles, o Lestat fala que sente falta do sangue europeu, né? Agora o sangue é muito miscigenado, tá? Muita gente diferente. Sinto falta do gosto do sangue dos europeus, não sei o que, principalmente dos aristocratas e lá. Nessa conversa furada dele ali, ela para na frente de uma casa onde ela vê uma moça se vestindo lá na janela, do lado de dentro de casa, por uma fresta, e a moça tá nua. E ela fala, por que eu não sou assim? Quando eu vou ser assim? E aqui tem uma baita de uma revelação que é um choque gigante, porque ela percebe que ela não vai crescer. 30 anos se passaram, ou seja, ela é uma pessoa adulta presa no corpo de uma criança. Olha a problemática gigante disso. Como é que fica a cabeça de uma pessoa que não morre, não pode morrer, né? E vai viver para sempre assim, no corpo de uma criança. Já pensou? De 11 anos? E aí, como é que funciona? Né? Ela começa a ter pensamentos diferentes, ela tem desejos, sonhos, ambições de uma pessoa adulta e não pode porque ela está presa no corpo de uma criança. E tem uma cena ali que o Lestat chega, vem com uma nova bonequinha pra ela, fala, pô, mais uma boneca, cara? Pô, eu tenho um monte. Fica braba e começa a questionar tudo. Quem é que me fez assim? Porque ela não se lembra do dia da mordida, já faz muito tempo, ela tinha só 11 anos. E ela fala, quem que me fez isso? Daí eles meio que contam, basicamente, ali. E ela fica irada, porque eles fizeram isso com ela e tal. Mas o Louis conta, na verdade, quem se alimentou de você fui eu. Mas quem te transformou em vampira foi o Lestat, pra que você não morresse, pra que você virasse uma vampira. E ela fica com raiva, só que ela fala assim, ó, eu tô com raiva de você, mas eu não consigo ficar com tanta raiva de você quanto eu sinto do Lestat, ela fala. E ela começa a ficar irritada, daqui a pouco ela começa a articular uma tentativa de assassinato contra o Lestat. Porque ele é muito manipulador, ele pune ela, privou ela da vida dela de humana, né?
E, cara, cria-se um caos aqui. E essa interpretação dela, de quando ela percebe, tipo assim, ela quer mudar, né? Ela pega o cabelo e corta o cabelo. Daqui a pouco dá um segundinho, o cabelo dela cresceu todo de novo. Ela fala, se eu cortar, o que vai acontecer? Ele falou, vai crescer de novo. E é isso aí. Ele fica super irritado com ela é irritada com ele. E aí ela começa a querer arquitetar um plano contra o Lestat. Mas ela fala com o Louis e ele falou, não, ele nunca vai deixar de... Nunca vai... Porque ela fala assim, vamos abandonar ele. Ele falou, nunca vai deixar. O Lestat nunca vai deixar a gente. E ela falou, então a gente vai matar ele. Aí do nada, ele tá lá tocando piano. Ela vem... queria te pedir desculpa. Ela abraça ele, não sei o que. Pede desculpa, fala que quer recomeçar. Ele solta umas farpas aqui provocativas pra ela. E ela pergunta, por que tu é tão mal? Por que tu fala assim comigo? E aqui que é legal que tu vê na expressão dele que nem ele sabe por que ele tá sendo tão ruim. Porque ele provoca ela ali porque ele menciona alguma coisa do tipo assim, o fato dela nunca ter seios, né? Nunca vai poder ter seios como uma mulher, né? E aí, em vez dela se ofender com isso e sair dali, ela fala, por que tu tá tão mal? Por que tu tá falando assim comigo? E nessa expressão dele, cara, tu começa a perceber que o personagem, ele passa por umas... ele passa por uma jornada psíquica mesmo, assim, né? Que de crise de identidade. Ele também não sabe por que ele é assim. Porque ele não é essencialmente mal. Tem um diálogo dele no filme ali que quando ele fala que vai se alimentar do sangue de umas pessoas, ele fala assim, eles não tem que sofrer. Que eu acho que é essa questão dele usar o poder ali, a pessoa fica entorpecida, ele toma o sangue, não tem escândalo, a pessoa não sente nada, ele se alimentou e pronto, a pessoa só morreu. Talvez ele tenha esse um pouco da humanidade dele ali ainda, só que ele é muito confuso. Ele é um personagem que fica muito na confusão. Essa é a minha leitura do personagem no filme. Se você se você leu o livro, né, e consegue nos trazer aqui se ele tem uma diferença grande assim do personagem do filme pro livro, no livro não, Bruno, no livro ele é mal mesmo, comenta aqui pra eu saber. Mas até na parte da minha leitura que eu fiz do personagem no filme, ele é um personagem muito perdido, muito confuso e muito solitário. Ele não quer mais ficar sozinho na eternidade. Por isso que ele transformou o Louis. Por isso que ele transformou a Cláudia, pra Cláudia manter o Louis perto dele. Tu entende? E ele tava revoltado porque todo mundo odeia ele, né? Ele fica brabo. E nisso ela fala, não, eu quero apaziguar com você, trouxe pra você um presente. E chega lá, tem duas crianças gêmeas de cabelo bem cacheadinhos, assim, né? E ok, então, aí ele aceita. Então, estamos quites. E quando ele vai se alimentar do sangue, ele meio que se engasga e fala, meu Deus, o que deram pra essas crianças? Absinto? Tá estranho. Ela fala, não, foi láudano. O láudano deixa essas pessoas mortas, é um veneno que mata mesmo, né? Só que ele ainda mantém o sangue quente. Então ele caiu numa armadilha. Ele tomou sangue de uma pessoa morta, que não pode. Ele começa a se engasgar, ele cai no chão, já começa a se contorcer, pede ajuda gritando pro Louis, né? Me leva pro meu caixão, não sei o quê. E aqui tem um momento em que ele tá meio que se deteriorando, definhando assim, que são vários... É uma mistura de efeitos práticos com efeitos visuais muito bem feitos. Ele começa a ficar todo retorcido, horroroso. Só que ele ainda tenta pegar a Cláudia, e a Cláudia vai lá e pega uma adaga e degola ele. Aí ele cria aquela poça de sangue no chão ali e já era. Aí a Cláudia pede pro Louis, fala o seguinte, o que a gente vai fazer? Vai queimar ele? Vai despedaçar ele? O que a gente faz? Daí o Louis tá muito chocado com o que ele viu ali, né? Daí ela fala, vamos jogar ele no pântano. Eles levam ele pra um pântano lá na Louisiana, aquele lugar todo escuro, umas árvores retorcidas assim, jogam lá. Daí uns crocodilos entram no pântano e ela fala, os crocodilos vão dar cabo dele. Aí só vê o corpo dele afundando e sangue subindo. Fechou. E ali, eles voltam pra casa e pensam, bom, acabou o pesadelo, né? Agora o Lestat finalmente nos deixou, a gente pode seguir a vida, né? Vocês acreditam que passa um tempo? Eles estão vivendo ali a vida deles, estão se organizando, inclusive, para ir para a Europa já, eles querem ir para a Europa. Passa um tempo, do nada, eles são surpreendidos numa cena super tensa pelo Lestat. Ele voltou, todo podrão, a cara dele tá toda podre. Mostra uma cena dele tocando piano atrás de umas cortinas, assim, né? Acho muito legal que o design de produção tem esse cuidado de, as cortinas com vento esconde parcialmente a fisionomia dele, porque a maquiagem tá toda horrenda, assim, né? Eles, como assim? Graças aos crocodilos,
aos sapos, às cobras, essas criaturas imundas, eu consegui me alimentar o suficiente para me recompor e voltar. Aos poucos eu vou voltar a ser quem eu era. E ele tenta atacar eles, só que ali eles conseguem derrubar ele e tá com fogo nele. Aí começa a pegar fogo nele, na casa, destrói tudo e eles conseguem fugir, entram no barco a tempo, o barco que ia levar eles pra Europa, né? E fica tudo pra trás. E, pô, acabou, será? Porque o Louis fala assim, cara, a sensação que ele tinha é que a qualquer momento o Lestat ia pular do mar e invadir o barco e atacar eles, assim. Então, tipo, eles carregam a culpa, né? E essa sensação de perigo parece que não desgruda, é tipo um trauma. O Lestat é quase que um trauma pra eles, assim. Cara, que cena insana. Muito bem feita, muito bem dirigida. E a atuação, como eu falei, do Tom Cruise aqui tá absurda. Nisso tudo passou, sabe, 1 hora de filme só. Agora, a próxima outra 1 hora é deles de fato, na Europa, caminhando. A Cláudia entra numas bibliotecas e começa a ler livros e procurar estudar sobre a mitologia dos vampiros, porque eles querem entender a origem deles, né? Principalmente o Louis. E depois de desistir de procurar, já estava se estabelecendo, construindo uma vida ali, ele, do nada, caminhando à noite, num túnel escuro, ele é surpreendido por uma figura bizarra, que fica imitando os movimentos dele, tipo aqueles artistas que fazem mímica, assim, e é um vampiro. Esse vampiro tá ali provocando ele, né, tirando sarro dele, e daqui a pouco aparece um outro vampiro um pouco mais atrás, no escuro, mandando esse vampiro ali parar com as peripécias, com a provocação. Quando dá um zoom, né, nesse personagem, é o Antônio Bandeiras, com cabelo compridão liso, pele branca, assim, bem sedutor. Ele pega e entrega um cartão pro Louis, pra eles se encontrarem. É o Teatro dos Vampiros. E, bom, se ele tava querendo respostas, é óbvio que ele vai atrás desse endereço que o cara deu pra ele. Eles vão nesse tal Teatro dos Vampiros que o Armand, que é o personagem do Antônio Bandeiras, organiza. Eles têm toda uma peça ali que eles são... O Louis ainda fala, são vampiros fingindo que são humanos que fingem que são vampiros. É muito interessante, porque toda a audiência que tá ali são pessoas humanas, né? Que acreditam que eles estão fingindo serem vampiros. Então aquele cara, o mímico lá, que é o Santiago, tava ali verbalizando como se ele fosse a figura da morte. Aí tem atrizes, atores que são vampiros, tem muitos vampiros ali. E do nada eles levam uma pessoa humana lá pra peça, e ela começa a meio que pedir ajuda, não tirem a minha vida, não sei o que, e a galera que tá ali tá meio impactada, mas eles acham que é tudo atuação, né? Aí do nada chega o Armand, eles tiram a roupa dela, deixam ela toda nua na frente de todo mundo, muito explícito, daí ele vai lá, tira a vida dela tomando sangue, aí as cortinas fecham, a galera sai até meio conturbado, tipo, o que eu acabei de ver aqui, né? Mas a princípio é só uma peça, mas de fato a moça foi morta ali na frente de todo mundo. E os vampiros devem deixar isso o máximo, né? Matar uma pessoa na frente de todo mundo sem que as pessoas saibam que é uma morte de verdade. Pra eles acham que é tudo atuação. E o Louis segue eles depois do final da peça, descem numas catacumbas, num design muito legal, assim, parece que são vários... sabe aqueles gavetões onde enterra de forma vertical, assim, as paredes assim, meio ruínas, coisa bem antiga mesmo, né? E lá eles conversam um pouco, ele pergunta, né, tipo, se ele tem respostas, mas basicamente ele diz que é um cara que tem 400 anos e não sabe de outro vampiro antes dele. Pra ele é o vampiro mais antigo, né? Mas rola um affair ali, meio que tu vê que tem um interesse mútuo, né, tanto do Louis quanto do Armand, um pelo outro, mas muito mais do Armand, né? Ele fica muito mais encantado com a beleza, com o charme e com a humanidade que o Louis tem. Porque apesar dele ser um vampiro, ele eventualmente matar pessoas para se alimentar, ainda assim ele tem muita humanidade, coisa que os outros vampiros ali não têm. E isso é importante, porque tu percebe que esses outros vampiros eles são muito mais bestiais e tratam os seres humanos com desprezo. E o Louis se torna muito mais interessante pro Armand justamente pelo fato de que ele tem esse diferencial, né? E você percebe que o filme inteiro tem essa atmosfera mais homossexual, né, de que tanto o Louis quanto o Lestat eram um casal homossexual, e isso deve ter tido um bafafá enorme na época lá. Pensa, o filme demorou muito tempo para sair, justamente por causa dessa temática, né? Saiu ali no começo dos anos 90 porque já era um pouquinho mais flexível,
Mas, pô, cara, nessa época dos anos 90 já tinha tudo muito esse cunho da questão do HIV, da questão desses estereótipos que eles botavam na população LGBT. Então, imagina o quão polêmico foi isso na época, né? Mas aqui no filme existe essa tensão sexual entre eles, o jeito que eles se falam, o jeito que eles se olham, mas não tem nada aqui. Nada que a pessoa possa falar, eu não gosto de ver homem se beijar. Eu não gosto. Não tem, cara. Não tem. Esses caras que são enjoados, fresco e preconceituoso, não tem isso, tá? Então, se isso te incomoda, não se preocupa, pode ver o filme tranquilo. No máximo vai ter ali aquela tensãozinha, aquela atmosferinha ali que talvez, né, dê a entender que eles estão querendo algo a mais. Fica esse clima e a Cláudia percebe, aí é interessante porque ela talvez seja uma das habilidades dela que não é explorada, que ela fala, eu percebi na tua alma, como se a tua alma e a minha se conversassem e me deu a entender que tu quer ficar com a Armand e tu vai me deixar. E ela fica bem abalada com isso. Ele fala, não é isso, não sei o que. E fica aquele climão entre os dois. E ela sai pra dar uma volta sozinha. Ela entra numa loja de bonecas, encontra uma jovem moça assim, né? E corta a cena. Depois mostra ela lá no apartamento onde ela tá com o Louis, com essa mulher já mordida e ela pedindo pro Louis transformar ela, porque ela não tem essa capacidade de transformar a mulher em vampira. Daí, como assim tu quer transformá-la em vampira? Daí a mulher explica, ela pega um amuletinho e mostra que ela tem uma filha, um brasão de uma fotinha de uma filha. Ela perdeu a filha. Então, se ela se transforma em vampira, elas vão ser mãe e filha juntas. Isso aqui é tão interessante porque, sabendo do background, né, a Anne Rice, que é a autora, ela escreveu o livro da entrevista com o vampiro num processo de luto de quando ela tinha perdido a filhinha dela ali para leucemia. Então, dá pra ver, isso é declarado, né, que a Cláudia, ela é uma personagem meio que inspirada e uma forma de homenagear e lidar com o luto da própria filha da Anne Rice. Então esse negócio da criança que nunca poderia envelhecer, que é o caso da criança dela que morreu jovem demais, né, tem um peso ainda mais forte quando tu sabe desse background, né? E a escolha dela querer ter uma mãe que perdeu uma filha, cara, isso é tão poderoso, tão forte, né? E o Brad Pitt decide acatar. E ele transforma a moça. E ele fala pra Cláudia o seguinte, não foi só ela que acabou de morrer ali na sala, né? Que vai virar vampira. O que era humano em mim, se tinha um pouquinho de humanidade em mim também, agora morreu. Junto com ela. Aí tu fica, cara, olha o peso que ele carrega, né? Ele, meu Deus, o tempo todo, como eu falei, né? Ele é super dramático, melancólico, mas é que ele carrega muita culpa em tudo que ele faz e é totalmente compreensível, né? Até então, ele matava pessoas para se alimentar, agora ele condenou uma outra pessoa à eternidade, né? Que para ele aquilo é um fardo, uma maldição, mas ele também fez isso pela Cláudia, por isso ele estava tão relutante. Eu acho isso muito bem feito, muito bem conduzido. E antes, quando eles estavam lá naquelas masmorras, embaixo do Teatro dos Vampiros, um vampiro lá, o Santiago, o mímico, chegou a mencionar algo que nos faz entender que ele também pode ler a mente, como o Lestat podia. Porque nem todos os vampiros podem fazer, né? E ele pegou na mente do Louis o nome Lestat e meio que entendeu que eles mataram o Lestat. Mas dentro dessa comunidade vampírica, é terminantemente proibido matar um igual. Entendeu onde eu quero chegar? Então, quando aquela mulher acabou de despertar como vampira, do nada, o apartamento deles é invadido por vários vampiros, lá do teatro. Eles arrastam os três lá para aquelas masmorras, jogam eles nas escadas. O Louis é separado das meninas, da Cláudia e daquela mulher que seria a mãe nova da Cláudia. Elas ficam dentro de uma espécie de masmorra que não tem teto, dá pra ver a lua cheia, e elas ficam presas ali, sem conseguir sair. E o Louis é preso e trancafiado dentro de um caixão, e ele é emparedado. Eles falam assim, a gente não vai te matar, a gente vai te deixar preso por alguns séculos ali, e isso pode ser um pouco frustrante, né? Eu já fiquei pensando, tu já pensou, gente? Tu não poder morrer e tu ficar preso, emparedado dentro de um caixão e as pessoas simplesmente te esquecer ali. Imagina, o cara vai ficar definhando
passando fome, sentindo essa dor absurda da fome, e não consegue sair, ele não consegue quebrar a parede, não consegue quebrar a porta. E o Armand sabe o que está acontecendo ali, e ele não tem coragem de impedir o que vai vir a acontecer, porque agora as meninas estão presas lá naquela masmorra que é aberta em cima, e aqui começa um terror para elas, porque começa a virar o dia e a luz do sol começa a entrar. E elas tentam se proteger uma na outra, se abraçam, choram, gritam, desesperam, e o sol começa a tocar na pele delas e começa a queimar elas. Paralelo a isso, o Armand. Agora tá de dia, né? Então todos aqueles vampiros estavam dormindo nos seus caixões. O Armand pega um pé de cabra, arrebenta aquela parede, tira o Louis de dentro do caixão e ele já vai procurar a Cláudia. Quando ele chega lá e abre a porta, apenas cinzas. As duas estão juntas e abraçadas, mas todas em cinzas. Tanto que ele vai tocar nelas, elas se desmancham, assim, cai tudo. Esse homem fica devastado. E ele culpa o Armand por isso. Porque ele sabia que ia acontecer, não impediu. Porque ele quis que acontecesse isso com a Cláudia, porque ele queria ficar com o Louis sem a Cláudia, como se a Cláudia fosse um empecilho, né? Ele fica muito putaço e sai fora dali. E assim, né, tu fica muito puto com aqueles vampiros ali, que eles ficam ali debochando e tal, e o Armand segura ele e fala, cara, aqui não faz sentido tu peitar eles aqui, né? Beleza, aí volta lá pros tempos atuais, mostrando o Louis conversando com o Daniel, e o Louis tá chorando. E o Daniel fala, não sabia que o vampiro podia chorar. Daí ele fala, talvez 1 ou 2 vezes na vida a gente consiga. Mas isso também me motivou pra minha vingança. Aí, meus amigos, vem a cena que é um deleite. É uma delícia de ver a cena. O Louis volta naquele covil, onde estão todos os vampiros deitados nos seus caixões. Ele derruba um produto inflamável em cima dos caixão, do chão, de tudo, e derruba umas velas e começa a pegar fogo. Os vampiros começam a sair dos seus caixões porque estão pegando fogo, então eles já saem todos atordoados, né? Ele tá segurando um zenzo, parece uma foice assim, né? E ele vai passando aquilo em geral, decapitando o vampiro aqui, partindo o outro no meio, vai cortando todo mundo ali, todos aqueles escrotos que mataram a Cláudia e que emparedaram ele. Não sobra ninguém dessa galera, quando o último deles, que era aquele mímico nojento, tentou enganar ele ali fazendo os movimentos de velocidade vampírica, ele meio que se transporta muito rapidamente para trás do Louis, só que o Louis vira o Zenzo muito rapidamente e parte ele no meio. Ai, que momento prazeroso, meus amigos. E aquele lugar ele é consumido por chamas, né? E ele sai dali com sua vingança consumada. Ele encontra o Armand num outro lugar, como se fosse uma casa só do Armand. E o Armand falando, fica comigo, né? Tipo, a gente pode viver uma vida juntos, eu posso te trazer as respostas que tu quer. E ele falou, é o que tu queria, né? Mas não quero. Dele, mas se tu ficar longe de mim, eu vou morrer. Não, tu já tá morto. Tu já tá morto. Tu só queres a minha presença para se sentir vivo. Não vou te dar isso. E é legal que esse momento ele fala bem tocando no rosto do Armand, quase beijando, assim, né? Aquela atmosfera sexual mesmo, assim. Sempre aquele negócio da sedução, né? Eu acho muito legal essa atmosfera. É bem coisa de vampiro, eu acho isso muito legal. E ele pega e vira as costas e vai embora. Aí volta pra narração dele nos tempos atuais, falando que então foi a última vez que ele viu o Armand. Tava vagando sozinho, ele acompanhou a tecnologia evoluindo, então ele fala que depois de tantos anos sem ver o sol, ele pôde ver o sol novamente nos projetores dos cinemas. Ele viu primeiro prata, depois meio roxo assim, né, com cores mais púrpura, né, por causa da coloração do cinema, e depois ele pôde ver o sol como ele sempre foi. Mostra uma cena dele vendo o filme do Superman no cinema, assim, né, eu achei bem massa esse conceito, porque agora ele realmente pode ver o sol, né, ele só pode ver o sol agora assim. E depois dessa sessão de cinema, ele foi dar uma caminhadinha ali por um parque, ele acabou voltando lá pra terra dele, e ele passa ali, ele escuta, aliás, ele sente um cheiro de morte. Ele fala, não um cheiro de morte tipo de cadáver, de cemitério, um cheiro de morte antigo. Ele vai andando ali, ele parece um mausoléu, e ele vai caminhando ali, ele vê o rastro de ratos mortos, e quem ele encontra ali? O Lestat. Tá sentadinho num sofá lá, todo magrinho, definhado, assim, todo encolhido. Dele, então tu veio. Daí ele começa a falar, tu veio por mim? Daí ele falou, não vim. Só tô passando aqui pra dar um oi, mas eu não vou ficar
Daí o Lestat fica, né, melancólico assim. Dele, tu lembra como eu era bonito, como eu era poderoso, né? Eu era um vampiro extraordinário. Ele realmente, eu lembro sim. Aí do nada passa um helicóptero ali perto do mausoléu com um canhão de luz assim. E o Lestat se encolhe todo, fica todo. Daí o Louis chega perto dele, pega na mão dele e fala: calma, não é o sol. É de mentira, né? É uma luz artificial, não é de verdade, como tu estás pensando. Aí tu percebe que o Lestat não entendeu ainda em que tempo ele tá. Ele provavelmente estava escondido nesse mausoléu há muito tempo, se alimentando de ratos e coisa assim, porque ele tá muito fraco, ele não consegue sair dali, né? Eu acho isso muito interessante, porque pensa como esse homem ficou solitário todo esse tempo, para ele não saber nem o que é um helicóptero, né? Porque pro Luigi é normal, ele acompanhou o progresso da humanidade, né? É muito louco. E ele pega e abandona o Lestat ali também e vai embora. Volta lá pro Louis conversando com o Daniel, e o Daniel fica encantado com a história e fala: acabou assim? É isso? Nossa, a história não pode. Não tem como acabar assim, cara? Não, aí ele fica nervoso, né? Ele começa a ficar nervoso. Daí ele fala: tu deve ter me escolhido por um propósito. Ele, como assim? O que tu tá pensando? Não, provavelmente tu quer um companheiro. Me transforma. Eu quero ver as coisas que tu viu, não sei o que. Dele, meu, cara, tu não prestou atenção em nada do que eu falei, pelo amor de Deus, não sei o que. Ele pega o Daniel pelo pescoço e ergue ele assim no teto, engasgando assim, né? E ele tem um ataque de fúria, ele fica com os olhos bem dilatados assim, e fala: é isso que tu quer? Quer virar comida de vampiro, não sei o que? Ele assusta o cara, pega e some. Ele abandona ali o Daniel. Daí o Daniel pega as coisas dele, sai correndo, entra no carro e vai embora, vai fugindo pela noite ali, né? Aí ele pega a fita do que ele tava gravando pra ter certeza que ele gravou a história do vampiro. E bota. Não, realmente. Tá ali, ele começa, né, a contar a história dele, tem a voz ali do Louis. Ele, meu Deus, cara. Até bota a mão no pescoço assim, tá vivo. Não fui mordido, né? Meu, que susto. Daqui a pouco sai de dentro do carro ali, da parte de trás, o carro conversível, né? O Lestat. Ele ataca, morde o Daniel, se alimenta um pouco do sangue dele e tu já vê que ele já começa a recuperar as feições mais do Lestat mesmo. Ele já começa a ficar um pouco mais, eu ia falar um pouco mais vívido, né? Um cara morto, mas enfim, ele já começa a perder aquela parte apodrecida e fica um pouco mais limpo, né? Aí ele já me sinto melhor. Ele pega, arruma o babadinho da camisa dele, tira aquela fita e ele fala assim: meu Deus, eu tive que escutar isso por séculos, esse cara aqui, ó, meu Deus, como fala, como reclama. Eu acho isso muito legal. Bem briga de casal, sabe? Aquele, meu Deus, que só fala, só reclama. Daí ele bota uma musiquinha, sai dirigindo o carro e fala assim: eu vou te dar a escolha que eu nunca tive. Ou seja, nos dá a entender que ele vai transformar o Daniel. E bota pra tocar ali no rádio um Sympathy for the Devil, a versão do Guns N' Roses, inclusive. E acaba o filme assim, com a música tocando e o carro andando pela ponte e vamos embora. Como o Lestat aprendeu a dirigir tão rápido, não faço ideia, mas é isso aí. O filme acaba dessa forma, sensacional. Cara, que filmaço. Como eu falei pra vocês, eu gosto de ver esse... Eu acho que eu devo ver esse filme uma vez a cada 2 anos, pelo menos. Sempre com alguém diferente. Vê esse filme aqui que é legal, tal. Eu gosto muito, cara. Eu vi quando eu era bem novinho. Sempre gostei, como eu falei pra vocês, eu sou apaixonado por histórias de vampiro. E como, na minha opinião, é um dos melhores filmes de vampiros, cara, é um filme que eu acabo sempre revisitando. E é um esculacho essas atuações aqui, cara. Eu acho muito bom. Tem uma atmosfera gótica, melancólica. Ele é triste, ele é sombrio e ele é muito filosófico. E é justamente sobre essas questões que eu quero trazer algumas linhas de pensamento aqui pra vocês. No fundo, Entrevista com o Vampiro nunca foi apenas um filme sobre vampiros. O terror aqui não está nas presas, no sangue ou na imortalidade, mas na mente dos personagens e naquilo que eles representam. Psicologicamente, Louis é a personificação do luto e da culpa. Ele não aceita sua nova natureza porque, no fundo, nunca conseguiu aceitar a própria dor humana. O vampirismo surge como uma metáfora de uma depressão profunda. Ele continua existindo, mas sem propósito, carregando séculos de sofrimento como uma espécie de prisão emocional. Sua eternidade não é um presente, é um purgatório interno. Já o Lestat, por outro lado, ele representa o oposto psicológico.
Ele é o impulso, o desejo, o prazer sem freio, quase como uma manifestação do id freudiano. Ele vive pelo instinto, pela fome e pelo poder. Enquanto Louis tenta preservar sua consciência, Lestat abraça a monstruosidade como libertação. O conflito entre os dois simboliza a batalha entre a repressão e a aceitação da própria sombra, aquilo que Jung chamaria de o lado obscuro da psique. Cláudia, talvez, seja o símbolo mais doloroso do filme. Presa eternamente no corpo de uma criança, ela representa a interrupção do tempo, a impossibilidade do crescimento e a violência de uma identidade aprisionada. Sabendo da história de Anne Rice e a perda precoce de sua filha, a personagem se torna também uma metáfora de luto materno, a eternização de uma infância que jamais poderá amadurecer. O sangue no filme vai muito além da sobrevivência. Ele simboliza o desejo, intimidade e vínculo. A troca de sangue entre Louis e Lestat carrega forte subtexto erótico e afetivo, transformando o vampirismo em metáfora para desejo reprimido, solidão e pertencimento. Essa leitura queer e homoafetiva é a central para a obra. Quando a Entrevista com o Vampiro chegou nos cinemas em 1994, o mundo ainda vivia o impacto. Quando a Entrevista com o Vampiro chegou aos cinemas em 94, o mundo ainda vivia o impacto da crise do HIV, marcada por medo, preconceito e muita desinformação, principalmente associada à comunidade LGBT. Nesse contexto, o vampiro funciona como uma metáfora do outro, daquele que vive à margem e precisa esconder sua identidade. Louis e Lestat existem literalmente nas sombras. São figuras sedutoras, desejantes, mas também excluídas. O sangue, que no filme simboliza prazer, transformação e vínculo, dialoga diretamente com os medos sociais da época, já que o HIV também carregava uma forte associação simbólica com fluidos corporais e a transmissão pelo sangue. Além disso, o subtexto homoafetivo entre os personagens conversa com o clima cultural dos anos 90, quando Hollywood ainda evitava retratar relações queer de forma explícita. Por isso, muito desejo aparece em olhares, proximidade física e na própria troca de sangue. O ponto mais forte dessa leitura é que o filme humaniza aquilo que a sociedade costumava demonizar. Os vampiros não são monstros vazios, mas criaturas que sofrem, amam, sentem culpa, luto e desejo. Nesse filme, o verdadeiro horror não está no diferente, mas na forma como a sociedade reage a ele. O verdadeiro significado da obra está justamente aí. A imortalidade é apenas uma fachada. A obra fala sobre culpa, identidade, desejo, exclusão e o peso de continuar vivendo quando a alma já não encontra mais sentido. No fim, o maior monstro não é o vampiro, é a incapacidade de aceitar quem se é. O filme foi um sucesso de bilheteria, de crítica, até os fãs mais ferrenhos da obra, né, chegaram a entender algumas alterações que foram feitas. Por exemplo, o Antônio Bandeiras faz um personagem que é muito diferente no livro. Se eu não me engano, é um garoto jovem, russo, de cabelos ruivos, algo desse tipo. Eles mudaram totalmente, justamente para trazer um personagem com uma figura que, é um cara que representa ali 400 anos, ele tinha que apresentar, ter mais experiência, enfim. Foi uma troca, uma decisão artística para fazer essa troca, mas que eu acho que fez sentido. Talvez em filme não seria tão bem representado se botassem um garoto jovem interpretando, né? Enfim, pode ser? Pode, mas você consegue entender que às vezes é difícil, tem que achar um ator juvenil, mirim, que seja muito bom ator. Eles já tinham achado a Cláudia, né, que é a Kristen Dunst, mas cara, é difícil, né? Atores mirins é difícil e talvez achavam que era arriscado. E trazer Antônio Bandeiras, que é um nome de peso para aquela época, principalmente, traz ainda mais bilheteria, né? Traz mais audiência pro filme. Eu achei uma troca bem legal e o ator, inclusive, procurou até um coach vocal ali para tentar perder muito do seu sotaque latino, para ficar algo mais brando, sereno, quase que sem sotaque. Eu achei muito boa a atuação dele aqui, acho que ele dá a vida muito bem aqui pro papel. Filmaço, tá, gente? É um filme que deixa a gente bastante reflexivo, principalmente com o tema sobre imortalidade, né? E você, já assistiu esse filme? Se assistiu, o que achou? Se não tinha assistido ainda, quero saber o que você achou do vídeo. Quero saber aqui os seus comentários, eu leio o comentário de todo mundo e respondo sempre que possível. Deixe aqui também sua sugestão de filme para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais.